Om Namastê. Eu espero que você esteja bem. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryan Karavavai Tejasvinavadhidamasmavat Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Na aula passada nós falávamos sobre Nitya Karma. Até então nós vimos duas rotinas. A primeira é o banho e a segunda é Sandhya Vandanam, que são as preces que acontecem nas passagens do dia, da madrugada para a manhã, do período da manhã para a tarde, da tarde para a noite. Essas preces também podem ser feitas no templo, não só em casa, mas no templo também. Ela pode ser assistida, atendida. Você vai lá, senta e assiste o pujari, que é a pessoa que recita os mantras, que faz as oferendas no templo e faz tudo, todo o ritual ele faz. Muito bem. Cada templo tem uma divindade específica, então tem templo que é para o removedor do obstáculo, então Ganesha, mas que também tem as outras divindades, aspectos da divindade ali representadas, como Shiva, e por aí vai. As divindades na Índia, como já disse, têm milhares de nomes. Então, depende do estudante, aquilo que ele vai louvar, qual aspecto de Deus que ele quer louvar. Muito bem. Uma outra rotina que é comum na vida do indiano é recitar os Vedas. Então, ou ele lê a Gita, ou ele ouve uma Upanishad. Então, por exemplo, o Upanishad é um texto do Veda. E quando o professor está desdobrando a respeito daquele texto, ele lê a primeira linha, vamos supor, no texto, e o estudante repete. Aí ele lê a segunda linha, se tiver uma terceira linha, e o estudante vai repetindo. Então o professor fala uma vez, o estudante repete. E assim vai. E aí o professor termina os versos, já ele começa a desdobrar sobre os versos. Então o estudo do Shastra diário, ou recitar, é algo do dia a dia do estudante. Por exemplo, antes das refeições, em vários lugares é comum recitar o 15º capítulo da Gita. Então a pessoa recita todo aquele capítulo, não toca na comida, porque enquanto ela recita, ela está oferecendo primeiro a Deus. Então Deus tem a preferência. E aí depois que Deus é solicitado ali por intermédio, por meio das preces, é que o estudante vai se alimentar. Então, o recitar faz parte do dia a dia. Ele recita algo, ele se aprofunda naquilo que ele recita,
ele procura saber o significado das palavras, ele procura saber o ensinamento que aquela parte do Veda passa. Então, isso é uma coisa comum no cotidiano do indiano, recitar os Vedas, ou as escrituras, um texto que seja considerado sagrado. Nós temos isso também no Ocidente, então não é algo novo, mas eu estou falando com relação ao hábito indiano, no contexto indiano. Né? Então, essa é a rotina. Uma outra coisa que é feita no dia a dia do indiano é a reverência aos antepassados. Muito se faz pelo antepassado, existem cerimônias especiais e, por exemplo, quando alguém da sua família teve a passagem, é feito uma cerimônia anual no dia da passagem ou no dia do aniversário, lembrando aquela pessoa. É oferecido uma refeição, se convida pessoas. E, por exemplo, se mora num prédio, você vai de andar em andar convidando as pessoas. Olha, vai ter um evento em casa, nós vamos oferecer o almoço. Aí você vai até lá, se alimenta, tem a imagem da pessoa, incenso, e a família faz aquilo em memória daquele ente querido. O antepassado lá não é lembrado uma vez por ano, somente. Não, ele é lembrado sempre, porque sem ele você não estaria aqui. Ninguém estaria aqui sem o antepassado. Então, todas as reverências àqueles que nos precederam. Então, eles são lembrados diariamente em preces. E isso é algo que a gente aprende na Índia. Continuamos na aula que vem. Nitya Karma. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Om